Amém? Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. João capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai, fala conosco através da tua palavra. Que essa palavra gere vida em nós, Senhor. Que ela traga alegria aos nossos corações, Senhor, e que essa palavra possa nos edificar no caminho que é Cristo. Que sejamos abençoados, guardados e protegidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto é maravilhoso. Esse texto fala do amor de Deus, do amor grandão, do amor incondicional. Esse texto fala da graça de Deus, essa graça maravilhosa que nós recebemos de graça. Esse texto fala de Cristo ainda lá antes da fundação do mundo, quando ele já existia como verbo, o verbo haver, quando Deus usou o verbo para criar, haja luz e houve luz. E o texto diz que a luz era boa. E Deus foi criando, usando o verbo. E todas as vezes que Deus usava o verbo, as coisas aconteciam. Então esse verbo é interessante, ele é Cristo. Mas aqui, no versículo de número 6, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Agora, vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, deixa marcado que a gente vai voltar. Veja que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Agora veja só que interessante. Havia trevas e Deus disse o quê?
haja luz. E quem é a luz? A luz é Cristo. Nós não vimos lá que João veio para testificar da luz? Então ele veio testificar de Cristo. Aí, tanto o haja, verbo, e a luz é Cristo. Então o que aconteceu? Quando Deus viu aquelas trevas, ele disse: haja Cristo no meio das trevas. E o que houve? Uma luz maravilhosa. Não é a luz da Coelba, né? Ou de outra indústria, empresa de energia, né? Mas a luz poderosa de Deus, essa luz que ilumina os dias. E Deus usou esse verbo. Mas João, a gente volta lá para João agora, vamos voltar. Porque aqui na criação Deus foi criando, tudo que ele foi criando, ele usou esse verbo. E agora a gente volta em João. Veja aí. No princípio era o verbo. Verbo com letra maiúscula. Tá? Não é o verbo qualquer, é o verbo Cristo. Aí, o que ele diz aqui? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Deus foi usando o verbo, e quando Deus abria a boca e falava haja, 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 o que acontecia? Havia, porque o poder de Deus estava no verbo. Aí depois, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O mundo estava em trevas. E treva aponta para a morte. Mas aí, quando Deus diz assim, haja luz, isso é, haja Cristo, haja graça, haja poder, aí o que aconteceu? Veio vida no mundo. Não tinha árvores, não tinha animais, não tinha homem, não tinha nada. Mas quando Deus começa a usar esse verbo poderoso, passa a ter vida em tudo. Aí agora, volte para o texto. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Você já chegou num quarto escuro? Não sei se vocês usaram lamparina. Alguém sabe o que é lamparina? Sabe, né? Nós usamos lamparina. Meu Deus do céu. Agora a gente olha, poxa, que legal. Mas a gente chegava com uma luz de uma lamparina num quarto escuro, e a gente via todas as coisas. Não ficava claro como está aqui, né? Mas a gente via. Mas aqui o Senhor está falando de uma luz que é poderosa, de uma luz que é mais clara do que essa aqui. Está falando da luz de Cristo, e é essa luz que nós precisamos. Então as trevas não têm poder contra a luz alguma. Se você acende um palito de fósforo nas trevas, você consegue ver algumas coisas. Por quê? Porque a luz tem poder contra as trevas. E as trevas, o texto diz que elas não prevaleceram. Isso é, elas nunca vão prevalecer contra a luz. Então nós precisamos andar na luz. Quando nós andamos na luz, nós estamos andando em Cristo. E quando alguém anda nas trevas, as trevas representam Satanás. Então nós precisamos andar nessa luz que é maravilhosa. Então vem João agora, né? Deus levanta esse homem para preparar o caminho de Cristo. Então ele vem testificar dessa luz. Vem nas trevas. É como se João tivesse com o candeeiro na mão. Quando ele está falando de Cristo, ele está mostrando, olha aqui, ó, essa luz ilumina todo o seu caminho, toda a sua vida, toda a sua eternidade. Então João vem com esse propósito maravilhoso. E aí, o texto diz, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então João vem falar de Cristo. E
precisamos trazer uma aplicação dessa palavra para a nossa vida. Nós não viemos nesse mundo apenas para comer jabuticaba, chupar laranja, para comer banana, né? Para, sei lá, brincar na praia, para trabalhar, estudar. Não, viemos para falar dessa luz. O Senhor nos trouxe a esse mundo para fazermos o mesmo trabalho de João Batista. Viemos testificar dessa luz que é poderosa. Aí, veja aí. João não era luz, o texto diz, ó, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Nós não somos o Cristo, mas nós precisamos testificar de Cristo. Nós precisamos falar desse Jesus poderoso. É Ele quem dá vida. Então veja aí, vamos voltar para o texto. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz. A saber, a verdadeira luz. Cristo é verdade, né? Aí ele diz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Então Jesus veio ao mundo. E quando ele chegou, se você olhar depois, eu estava olhando no capítulo 10 de João, quando Jesus foi perseguido, Jesus disse que era filho de Deus, que os homens queriam apedrejá-lo, e ele fugiu, né? E os homens queriam matá-lo, e eles conseguiram prender Jesus, conseguiram matar Jesus, lá no capítulo 12, né? Já fala da morte de Cristo. Então nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade nesse mundo, a mesma de João Batista, de falar dessa luz, de falar desse verbo, de falar desse Cristo que é poderoso e fiel. Aí, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso aqui é forte. Forte, não, fortíssimo. Porque quem matou Jesus não foram pessoas de fora, foram pessoas de dentro. Jesus não foi morto por pessoas de outras nações, foi morto por pessoas que estavam em Jerusalém. E aí tem muita gente hoje que está dentro das igrejas, mas se disser que Jesus está dentro da igreja, olha, Jesus está neste lugar, tem gente que não fala nada, não faz barulho nenhum, e se vê que é Jesus mesmo que está sentado numa cadeira, é capaz de apedrejá-lo. Aí, a gente entra no versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê em Jesus, você é chamado de filho de Deus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha aí, ligado nesse texto, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós quisermos eternidade, se nós quisermos ter vida eterna, nós precisamos crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não tem a vida eterna. Se nós não crermos em Jesus, não teremos vida eterna. Aí, volta para o texto. Verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós não nascemos, do sangue ou da carne, como o texto diz aqui, mas da vontade de Deus. Nós estamos hoje na família de Cristo. Nós podemos dizer assim, nós somos membros reais da família de Deus, porque Deus fez assim. Se nós cremos, nós o recebemos. Se nós o recebemos, nós estamos agora sendo chamados de filhos de Deus.
Isso é, nós precisamos fazer alguma coisa. E o crer em Cristo é o que todo ser humano precisa fazer se quer viver eternamente. Então, há uma vida eterna. Fala para alguém que está perto de você. Sim, há uma vida eterna. Então a gente não pode estar preso só nessa coisinha aqui, né? Esse mundinho aqui. E essa semana eu estava conversando com o irmão e disse para ele assim: rapaz, esse mundo aqui, esse colorido desse mundo nos atrai. E a gente acha isso aqui o máximo, né? Não, o máximo, viver é bom. E olha, é o máximo esse mundo. Só que não. O máximo é o mundo de Deus. Nós nos prendemos a essas coisas que vemos. Achamos tudo muito legal, uma maravilha, né? E tal. Mas quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê os relatos sobre o céu, né, que são poucos relatos que tem aqui, porque eu sei que certamente é muito mais do que a gente vê, mas só os relatos que nós vemos escritos mostram para nós que temos algo muito novo, muito maravilhoso nos aguardando. Mas nós precisamos crer nesse Cristo. Se quisermos ver as coisas do céu, temos que crer em Cristo. Se a gente não crer, alguém disse que a gente não precisa fazer nada. Não, precisamos crer. E fazer, crer é fazer alguma coisa. E Jesus ainda falou mais ainda em Lucas 24, 13, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, é Mateus 24, 13. Olha só como é que a gente precisa fazer alguma coisa. Alguém disser para você que você não precisa fazer nada? Cuidado. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar crendo em Cristo. E perseverar dá trabalho. Perseverar é você ultrapassar barreiras, obstáculos vão se levantar para que você deixe de crer, mas você continue, né, saltando os obstáculos, quebrando, pulando sobre eles, mas você continue crendo. Então nós precisamos fazer algo sim. E receber a Cristo hoje, como eu digo sempre, eu não fico empolgado quando alguém recebe Jesus. Sabe por quê? Porque se fosse contar quantas pessoas eu já vi receber Jesus, irmãos, quanta gente vai à frente. Acho legal, né? Dá uma alegria no coração, porém eu não fico empolgadão, né? Quantas pessoas foram à frente? Não fico com isso não. Porque eu sei que tem muita gente que não vai perseverar. E a melhor parte é no final. A melhor parte é quando nós chegamos à sepultura em Cristo. Enquanto tivermos vida, só tem um que não muda, que é Deus. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Mas nós mudamos. Infelizmente nós mudamos. Então nós precisamos fazer o quê? Continuar firme no propósito, crendo, perseverando até o fim. E nós precisamos perseverar, buscando esse que era o Verbo, né? E depois se transformou em carne, habitou entre nós e derramou essa graça sobre as nossas vidas. E fechando, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que ele habitou entre nós? Cheio de graça e de verdade. Então, peraí. Nós precisamos andar na graça e na verdade. E a verdade é uma pérola que está sendo jogada fora nos nossos dias. Hoje fala-se em fake news, né? Antigamente era mentira o nome, agora para ficar mais bonito, né? Chama de fake news. Fake news é mentira, né? Então, a mentira não vem de Cristo. A mentira é do diabo. A Bíblia diz, João 8,44, diz que ele é o pai da mentira e que ele nunca se firmou na verdade. Então nós precisamos andar na verdade que vem de Cristo.
Ele é a verdade. Então vamos voltar ao versículo 14 para a gente fechar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O unigênito é Cristo, o Filho de Deus. E Ele, com essa graça maravilhosa, aí Ele vem até nós. Nós cremos nele. E aí somos também chamados de filhos de Deus. Amém? E que essa graça esteja sobre mim, sobre você, que sejamos todos abençoados, que essa graça esteja na sua vida também, que está do outro lado da tela, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós oramos aqui, Senhor, agradecidos. Pai, nós sabemos que somos amados pelo Senhor, com esse amor grandão, incondicional, maravilhoso. Pai, só temos uma palavra a dizer a Ti, Senhor: gratidão, Pai, por nos amar dessa forma. O Senhor nos amou com um amor tão grande que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida, para nos comprar para Deus. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por este feito maravilhoso, por esta obra linda, que foi a obra da cruz do Calvário. Sabemos que ali foi jorrado um sangue inocente. Pai, mas se aquele sangue não jorrasse naquela cruz, nós ainda seríamos escravos de Satanás. Mas hoje nós podemos declarar que somos livres em Cristo Jesus, Senhor. Hoje nós podemos declarar que fazemos parte da família de Deus. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Igreja em Cristo, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, que as consolações do Espírito Santo possam encher os vossos corações, e que todos sejam abençoados e guardados, protegidos pela mão poderosa do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, rica e abundantemente. Boa semana, que a graça do Pai seja sobre todos. Em nome de Jesus.